Olá, tudo bem com vocês? Nós continuamos mais um vídeo da série Teorias Políticas. Vamos conversar mais um pouco sobre filosofia dentro desse aspecto específico que são as teorias políticas. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o anarquismo. Então, preparem-se para a gente conhecer realmente o que é anarquismo, fora de tudo aquilo que é simplesmente senso comum e preconceito. Então, vamos lá. Então, meu povo, o anarquismo, ele é uma corrente política, também filosófica, sobre a política, e tem sofrido ao longo dos anos e séculos ataques de muitas pessoas que não têm a mínima ideia do que isso se trata. Então, nós vamos lá conhecer de forma um pouco mais aprofundada quais são as ideias basilares dessa corrente. A palavra anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. O anarquismo é uma corrente de pensamento, uma teoria e uma ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive a do Estado sobre a população, nem hierarquia, e prega a cultura da autogestão e da coletividade. Alguns dos valores defendidos pelos anarquistas são liberdade individual e coletiva para o desenvolvimento do pensamento crítico e todas as capacidades individuais das pessoas. Outro valor, a igualdade em termos econômicos, políticos e sociais. Valor que inclui questões de gênero e de raça. E a solidariedade. A teoria anarquista só tem sentido se há entre as pessoas apoio mútuo, com colaboração e espírito de coletividade. O anarquismo critica principalmente a exploração econômica do sistema capitalista e o que chama de dominação político-burocrática e da coação física do Estado. Vocês podem me perguntar, tá, mas eles não fazem crítica ao comunismo, só ao sistema capitalista? O que acontece é que esses pensadores anarquistas, os primeiros pensadores anarquistas, eles viveram antes de surgirem os primeiros estados comunistas. Por outro lado, eles estão em países que utilizam o sistema capitalista. Por isso, será o foco principal deles. É claro que quando nós falamos de dominação político-burocrática e da coação física do Estado, lógico que entrariam, então, sistemas comunistas que foram implantados em alguns estados, como a futura União Soviética e o que hoje é a Rússia, a China, Coreia do Norte. Então, nós podemos fazer essa extensão do pensamento deles. A Rússia, por exemplo, hoje, ela utiliza o sistema capitalista enquanto economia, mas a sua política traz o ranço
do sistema anterior, da forma como o capitalismo foi, da forma como o comunismo foi instalado na União Soviética. Vale olhar as notícias e ver o que acontece com os questionadores, os críticos do governo Putin. Os anarquistas, eles não buscavam uma revolução política, mas uma revolução social, que parta da maioria da população, dos trabalhadores, da classe que sofre alguma forma de dominação. A primeira forma de organização sindical dos trabalhadores no Brasil aconteceu por trabalho de anarquistas que vieram no final do século passado, no final do século XIX, no início do século XX, principalmente os italianos. E eles vão trabalhar justamente na conscientização do valor do trabalhador, do seu trabalho e da necessidade de organização. Sua ideia principal é a horizontalidade. Um território em que não existe Estado, nem hierarquia, e em que a população faça a autogestão da vida coletiva. Quais são os pilares do anarquismo? Vamos começar pelo primeiro, a crítica à dominação do Estado. Esse é o pilar mais conhecido da teoria anarquista, e é a crítica ao Estado e a crença em um território baseado na autogovernança. Não existir mais o Estado. É a população se autogovernando. A crítica se estende a todo e qualquer tipo de sistema em que há Estado, dos que agem com intervenção mínima à máxima, dos mais autoritários aos mais liberais. E para os anarquistas, existem duas formas de dominação: a do poder de decisão e a da coerção física. Vamos entender um pouquinho melhor isso. A primeira, que eu citei, consiste no que chamam de dominação político-burocrática, que seria responsável, primeiro, pela alienação política da maioria da população, que fez com que se estruturasse um sistema que permitiria a só um pequeno grupo privilegiado adentrar o meio político e tomar decisões em nome da população, o que também se torna uma crítica à democracia representativa. Nós vemos no Brasil, por exemplo, que há famílias que se perpetuam no poder, que estão há décadas e séculos no poder. Vocês vejam a família de Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, de Jader Barbalho, no Pará, como alguns exemplos. São famílias que há séculos dominam uma certa região. Eles vão se perpetuando no poder como um grupo privilegiado, não é? Que são os únicos que, como que se tivessem direito de participar das atividades políticas e tomar decisões em nome da população. Então, eles vão se elegendo governador, deputado, prefeito, senador. Depois de ser senador, volta a se candidatar a governador e assim vão. Dessa forma, se perpetuam no poder. Aí, também seria responsável essa dominação político-burocrática, né, a existência de uma hierarquia entre os governantes e os governados, a qual os anarquistas se opõem,
porque ela é gerada por esse sistema de poder. Então, aqueles que estão embaixo ficarão sempre embaixo, e os que estão em cima ficarão sempre em cima. Existia uma expressão em Pernambuco que era assim: aqui ou se é cavalcante ou se é cavalgado. Ou você é da família Cavalcante e você manda, ou então você é cavalgado. Eles montam e cavalgam o povo. A segunda forma de dominação das classes dominadas seria o uso da coação física por parte do Estado, que, além de poder fazer uso da força, tem o seu monopólio. Eles têm o monopólio da força e usam em seu benefício para se perpetuar no poder. O Estado, para os anarquistas, faz uso da força quando o seu poder não é legítimo. Ele justamente precisa usar da força para se manter no poder. Outro pilar do anarquismo é a crítica ao capitalismo. Então, o primeiro pilar, crítica ao Estado. O segundo pilar, a crítica ao capitalismo. A ideologia anarquista critica o capitalismo, argumentando que esse sistema implica na exploração dos trabalhadores por meio dos proprietários dos meios de produção, que é uma reflexão similar às correntes socialistas, né? As correntes socialistas também criticam, não é, o capitalismo, não é, que explora os trabalhadores por meio da posse dos meios de produção. Tá? Mas socialismo e anarquismo são muito diferentes, porque os socialistas eles vão procurar um Estado forte, ao contrário do anarquismo, que quer a abolição do Estado. O entendimento de exploração dentro do capitalismo para os anarquistas pode ser ilustrado com o seguinte exemplo. Os donos de uma fábrica montadora de carros não trabalham montando os carros, mas pagam funcionários para prestar esse serviço. Logo, os proprietários são a classe dominante e os trabalhadores a classe produtiva, dominada, que trabalha a fim de transferir recursos para a classe dominadora. A classe dominadora, por sua vez, se apropria de um excedente produzido pelos trabalhadores e lucra em cima do seu trabalho, o que caracterizaria a exploração. Isso de acordo com Michael Schmidt e Lucien van der Walt. De onde que vem o lucro do capitalista? Ele vem do excedente do trabalho do operário. O operário trabalha 3x, não é? Produz 3x, dá lucro de 3x, ou seja, o trabalho dele é vendido por 3x pelo capitalista, mas ele recebe 1x. Vamos dizer que o outro X sejam todas as despesas a mais de matéria-prima, etc., que o capitalista tem. Esse terceiro X fica com o capitalista. É de aí que vem o seu lucro, do trabalho. É do trabalho que vem o lucro do capitalismo. E esse entendimento não é diferente num contexto de trabalho rural. Eles acreditam que os proprietários de terra exploram o trabalho dos camponeses
E por isso também fazem críticas às sociedades pré-capitalistas, cuja economia dependia do campesinato. Se esses anarquistas conhecessem a realidade do Brasil rural, ficariam assombrados que um país de capitalismo avançado ainda tem trabalho escravo no campo. O outro pilar do pensamento anarquista é a crítica à dominação de gênero. Como é da identidade do anarquismo criticar qualquer forma de dominação, isso ocorre também quanto à dominação de gênero. E isso aqui não é ideologia de gênero, tá? É uma crítica à dominação de gênero. A união dos princípios anarquistas e feministas foi chamada de anarcofeminismo, que acredita na exploração da mulher pelo capitalismo, por ele difundir o sexismo em suas instituições, desvalorizar economicamente o seu trabalho doméstico e reprodutivo, além de que os direitos adquiridos seriam válidos apenas a quem integrasse as classes dominantes. A luta do feminismo contra o patriarcado, o sistema social em que o homem... O que é o patriarcado? O sistema social em que o homem é a figura referencial e de maior poder. Essa luta só é vista como possível pelo anarcofeminismo com o fim do sistema capitalista. Então, gente, nem todo feminismo é anticapitalista. Mas o anarcofeminismo, sim. Ou pelo menos essa forma de capitalismo. Tem sido feitas pesquisas em pleno século XXI, já entrando na segunda década do século XXI, que mostram que as mulheres ocupando cargos semelhantes aos homens recebem menos que eles. Isso se chama dominação de gênero. Sem contar em outras expressões que são típicas, próprias da dominação de gênero na nossa sociedade, colocando a mulher como menos competente para ocupar cargos de chefia ou cargos de poder. Vale a pena a gente lembrar, nesse ano de 2021, que os países que melhor lidaram com a pandemia do coronavírus foram países que têm como líderes mulheres, como é o caso da Nova Zelândia e da Alemanha. Vou citar aqui o exemplo de uma pensadora anarquista chamada Emma Goldman. Ela foi uma das fundadoras do anarcofeminismo e defendia, além desses princípios básicos do anarquismo, a liberdade da mulher de um jeito mais que abstrato. Ela dizia: busco a independência da mulher, seu direito de se apoiar, de viver por sua conta, de amar quem quer que deseje ou quantas pessoas deseje. Eu busco a liberdade de ambos os sexos, liberdade de ação, liberdade de amor e liberdade na maternidade. E isto ela dizia em 1857, no começo da segunda metade do século XIX. Nós passamos o século XX inteiro. Estamos no século XXI e muitas dessas
dessas bandeiras da Emma Goldman ainda precisam ser levantadas. Nas palavras dela, o anarquismo luta pela liberação da mente humana do domínio da religião, pela liberação do corpo humano do domínio da propriedade, pela liberação das cadeias e restrições governamentais. O anarquismo luta por uma ordem social baseada na livre associação dos indivíduos. Hoje em dia, gente, nós não ouvimos mais falar tanto a expressão anarquismo, mas nós ouvimos os pensamentos anarquistas ainda sendo necessários de ser colocados em prática. Existem políticos que seguem alguns desses pensamentos anarquistas. Nós temos escolas que seguem o princípio da autogestão. Nós conhecemos leis que estão em projeto ou há pouco tempo aprovadas que buscam colocar a mulher numa posição de maior paridade com os homens. Leis trabalhistas que garantam mais direitos aos trabalhadores. Por outro lado, nós vemos ainda no mundo de hoje pessoas expressando pensamentos que se equivalem aos pensamentos do século XIX. E parece que nós não conseguimos avançar. Nós ainda temos muito que aprender com os pensadores anarquistas. É só a gente parar para pensar um pouco. Gente, aqui foi mais uma corrente de pensamento e é sempre para fazer a gente pensar um pouco e ver aquilo que nós podemos aprender com esses pensadores e dar um pequeno salto de qualidade de pensamento para a gente sair do senso comum. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau.